Olá, esse é o Catedrático Podcast e hoje estou aqui com um cara que a gente se falou tantas vezes, mas por mensagens, e-mails, tal, é a primeira vez que estou vendo ele pessoalmente e é um cara que eu sou fã, Elmo Frankfort. Prazer, cara, que legal estar aqui com Prazer o você, cara. meu. E eu posso dizer que eu também sou fã seu. Cara, você sabe que você tem essa dimensão que hoje você é uma referência, assim, se Não. fala de televisão, tem que ter lá Elmo na consultoria, na bibliografia, nas entrevistas. Você tem noção hoje da sua dimensão, da importância que você tem Olha, para a eu, memória da televisão? olha, eu te digo uma coisa, eu só fui perceber isso depois de muito tempo. Uma vez eu estava numa reunião da BERT, foi num período inclusive, para você ver, isso foi 2020. Foi durante a comemoração dos 70 anos da televisão, no meio da pandemia, né? Uhum. Numa fase bem complicada. Aí o diretor da BERT chegou e falou: como vocês todos devem saber, vocês conhecem o Elmo, ele já trabalhou com fulano, fulano, fulano das emissoras. Aí eu parei assim, falei: eu trabalhei. E eu não tinha essa dimensão, mas é o que eu falo, eu sou a Vida Alves, com quem eu trabalhei muito tempo, ela brincava que eu sou locomotiva, eu tenho que ir na frente para guiar os outros. Eu falo que eu não sou locomotiva, eu sou bandeira, no sentido de chegar e assim, eu tô levando uma bandeira, lutando por ela, justamente para resgatar não só a história, por exemplo, da minha família, que também tem a ver com a história da Aham. comunicação, como de todos esses, os pioneiros da televisão, os pioneiros do rádio. Tanto que agora eu dirijo o Museu da TV, que agora é Museu Brasileiro de Rádio e Televisão. Porque não dá para desassociar uma coisa da outra. Porque uma coisa veio da outra, E a né? internet está aí no meio. Então é como você falar sobre podcast e não lembrar de rádio. Eu, com professor, uma vez um aluno chegou e falou uma coisa que eu nunca esqueço. Ele ouviu um. Era um. Era de ficção, um audiodrama. E aí ele olhou pra mim e falou assim: professor, isso é uma radionovela? Eu falei: de certa De forma certa é. forma, A forma da difusão, da produção é variações do diferente. mesmo gênero, né? Mas eu achei engraçado, era uma. Eu tô tentando lembrar o estilo, mas eu acho que era um romance, era algo assim. Uma historinha, Sim. vamos dizer, água com açúcar. E aí, ou com adoçante, depende do que você prefere. E aí aconteceu isso, e é o que eu falo, a gente tem muito a aprender com essas pessoas, e é uma história contínua. A gente faz parte dessa Sim, história. sim. Então eu não tenho noção exata. Eu lembro, agora você falou aí, eu não vou falar de mim, vou falar da Vida Alves. Ela falava assim: eu plantei a semente, pelo menos se o museu não sair enquanto eu estiver viva, isso que importa. Não sei nem se o dia que eu morrer alguém vai lembrar. O dia que ela faleceu, que foi em janeiro de 2017, eu lembro que, assim, eu estava no enterro, velório, todas as emissoras fizeram entrevistas, ela foi destaque em todos os canais, rádio e televisão, e internet também, vários portais, redes sociais, e aí eu lembro que, assim, estava indo pro vamos dizer, aquele, cortejo, a hora do enterro, e eu não esqueço jamais a cena. Foi ali no Araçá, e a imprensa inteira quase se acotovelando para fazer, flashes do momento como uma homenagem. E eu pensava: "Caramba", ela falou assim: eu não sei se alguém vai lembrar de Olha mim". só. É aquele negócio, é a questão, por exemplo, do altruísmo, o que é algo que eu acredito muito. A gente tem que fazer não pra gente, mas para gerações futuras. Isso a academia, por exemplo, também tem muito. E a Vida Alves, né, assim, a maioria das pessoas conhece porque é o primeiro beijo na televisão, tal, mas ela foi muito mais que isso, né? Foi uma grande atriz. eh, eu tenho um livro dela que ela lançou, agora eu não lembro se ela lançou sobre a Excelsior ou sobre a Tupi. Tupi,
que é um compilado de memórias, muitos depoimentos ali, um livro bem interessante pela imprensa oficial. Sabe, Rafael, desculpa te interromper, mas você me fez lembrar uma coisa, uma passagem minha com ela em Aham. relação a esse livro. Eu não sei se você sabe disso, eu nasci no mesmo dia que ela. Olha só, Tanto que a gente chamava de irmão gêmeo. Foi uma coincidência, ou dizem que cósmica, isso né? é cósmico. Aham. 15 de abril de 82 e 15 de abril de 28. Pela numerologia, exatamente gêmeo, porque é a soma, né? Então, um batia de frente com o Aham. outro, mas também ninguém podia falar mal, porque a gente se Sim. protegia ao extremo. E aí, aliás, ela faz uma falta, dá uma saudade da Dona Vida, que olha. Ela deixou um legado E incrível, né? aí, eu lembro que ela adorava me provocar. Então a gente brincava muito e tal. Aí ela chegou um dia, falou, depois que terminou o livro, e eu estava revisando, vendo tudo direitinho, toda a questão histórica, se os dados tinham que complementar alguma coisa ou não, e por aí vai. Aí ela chegou pra mim e falou: Tá vendo? Tá vendo? Pra cutucar. Falei: Que foi, vida? Você vai colocar aí, pesquisador histórico, não sei o que, consultor, não sei o que. Eu falei, aí eu parei, respirei fundo, aí eu olhei pra ela e falei: Vida, existe uma grande diferença entre nós. Eu sou consultor histórico, pesquisador, etc. Como você quiser chamar, historiador e tal. Você é a história. Aí ela ficou toda inflamada, mas é Mas é verdade, verdade. é Eu verdade. não falei nada que não fosse verdade. É, E realmente, se a gente não se preocupar, amanhã as histórias que estão acontecendo hoje, ninguém vai desaparecem, saber. né? E as interpretações também. Quantas histórias, você mesmo sabe muito bem disso com as obras que você já publicou. Ah, na época, quando as coisas acontecem, é uma visão política, social, cultural, etc. E quando o tempo passa, muita coisa surge. Exatamente. Então, quando a gente tem o rigor, né, Da de histórico da pesquisa, pesquisa, você vai cruzando os dados. Porque a memória oral, ela vamos dizer, primordial, mas precisa de um cruzamento, porque senão você olha e fala assim, mas espera aí, confiar disse só na memória isso é aqui, complicado, é né? É falha. traiçoeiro. É traiçoeiro. Então, é aquele negócio, tem muita gente que diz que quando você repete demais uma mesma história, às vezes ela vira Verdade. verdade. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando até mesmo lá no museu, quando tem algum dado, eu vou a fundo, porque assim, e hoje em dia, a quantidade de dados do passado que estão surgindo é enorme. Quando você cruza as informações, você fala: "Mas espera aí, mas isso estava contado dessa forma e agora está sendo contado de outra? É, Como assim? O que que é a verdade?" Então é complicado. exato. E falando de passado, vamos falar do seu passado. E Como começou esse interesse, cara, assim, pela memória, pela televisão? Você, desde criança, foi um aficionado por televisão? Você gostava de ver televisão? E quando que você entendeu que era necessário preservar essa memória da televisão? olha, isso é uma coisa muito doida, porque até esses dias eu tava falando com um amigo, falei: "Você sabia que eu escrevi já vários livros de ficção?" Só que eu não publiquei nenhum até hoje. É verdade Eu mesmo? falei isso pra ele, eu falei: "É, não, é verdade". Não, porque o que você tem de livro publicado sobre televisão é As coisas impressionante. foram sendo levadas, eu sempre gostei de literatura, de história, eu até dizia que história era um hobby. E Sim, realmente, é legal você, resgatar uma memória, e criar, por exemplo, edificar algo. Por exemplo, agora eu tô mexendo com Garoto do Momento, sim. na parte de consultoria para direção de arte lá para Globo. É o que eu falo, eles podem fazer qualquer licença poética, mas, eu tenho uma frase que é: eu dou o céu e a terra, até onde você pode subir e até onde você pode descer em chão firme. O que vocês vão fazer dessa história, aí é a questão da licença poética. Mas vocês vão saber As exatamente, balizas, né? você tem que balizar. E aí, é tão doido, porque assim,
sempre gostei, tive coleção de livros sobre história e escrever, uma das coisas que eu mais gostava era aula de redação. E aí eu sei que eu comecei a perceber, eu desde pequeno, por conta da família, eu frequentava os bastidores da televisão. E aquele negócio que o olho brilha. Então eu falava assim: "Gente, isso está se perdendo. Não, mas espera aí, agora fechou a manchete". Aí, essa é uma história, curiosa. Eu entrei no museu por 2 razões. Eu entrei no site, fui ver, inclusive, se tinha alguma coisa da família Frankfurt que tá em televisão só desde 53. E não tinha. Aí eu falei: "Eu vou tentar ver", e comecei, inclusive, com o site da empresa da família produtora que tinha, hospedar e criei um site novo, mais ou menos, eu fui chamado para ser intimado para "Não, espera aí, você não pode fazer isso, porque isso aqui é da instituição". No Caramba. final das contas, falaram: "Não, vem". Foi mais ou menos isso. E aí eu tinha uma outra meta, que era o seguinte: a manchete tinha fechado. E eu vi que o M do Ri da que ficava no alto do Rio de Janeiro, lembra aquele M que Sim, o ficava voando? letreiro. É, Tarararara. E clássico, né? pousava, que era uma coisa mágica, tinha sido dissolvido em forma de pagamento dos funcionários, da Manchete do Rio. E o de São Paulo estava inteiro ainda. Aí eu falei: "Eu vou tentar salvar o daqui", porque a própria Manchete, nossa, eu frequentei bastante ela no os bastidores da emissora, quando eu era menor. E aí, no final das contas, eu cheguei, era na casa da Vida Alves, eu falei: "Não, uma bola da Manchete não vai caber na sede". Mesmo assim, aí não sei se foi dissolvido, retalhado, sumiu. O M daqui também, o que ficava no Sim. bairro do Limão. Mas eu comecei a perceber a importância de registrar. Então eu coloquei o site de novo no ar, fui chamado para começar a fazer catalogação e tudo, e é doido, porque nessa mesma época eu comecei a mexer com site de televisão. Tinha um site de história que chamava Canal 1, que eu criei, que fazia parte de outro, que era uma criação do meu irmão, chamado Telecentro. Isso foi final dos anos 90. A internet estava engatinhando, né? Tava. E aí, eu ajudava o primeiro texto, eu até esqueci de falar, eu tive uma reunião esses dias na Band, eu até esqueci de contar isso para eles. Eu ajudei e eu criei o primeiro texto histórico do site da Rede Bandeirantes, isso no final dos anos 90. E aí eu comecei a ajudar outras emissoras e por aí vai. Quando eu fui ver, eu virei pioneiro, mas pioneiro Caramba. da televisão na internet. Sei. Então, não, Mantendo uma tradição da família, né, e cara? é Olha que tão louco. doido, porque você lembra alguma coisa desse período do site das emissoras ou não? Não lembro de O nada. melhor pra mim era o da Globo. Você entrava, era o Celso Freitas, que hoje em dia não, já faz um bom tempo ele tá lá na Record, e aí ele falava: "Está no ar", como é que era? "Bem-vindo ao site da Rede Globo. Aqui você encontra", acho que era entretenimento, informação, um Com essa negócio assim, formalidade toda. em Wave. Wave? Quando que você ia colocar uma coisa em É Wave? lenha, cara, é Numa lenha. A internet que época da ainda lenha. estava, tanto que hoje em dia, em sala de aula, quando, os alunos me pedem para explicar o que é a base do streaming, eu vou lá para trás. Porque o streaming, ele é mais ou menos como se fosse um coração pulsando. Hoje em dia, as pessoas, pega, clica na TV e acontece. Mas aquele negócio do carregar, ou quando vamos dizer, a conexão até da TV a cabo tá lenta e Sim. tal, ou da internet fica rodando, aquilo é a base do streaming. Porque ele é um pulsar, ele carrega um conteúdo e esse conteúdo ele é gerado. Então, é justamente isso, o stream. Então, que é diferente da transmissão, por exemplo, do broadcast, né? A TV, o rádio, que você, ou da fibra ótica com a TV a cabo, ela é uma transmissão direta. Agora, o streaming, ele tem isso. Ele vai carregando os dados, depois ele é apresentado como um todo.
E eu sei disso por conta dessa base de vivência mesmo lá nos anos 90. Eu lembro que a coisa mais hilária quando eu conto sobre a história da internet, foi a primeira vez que eu entrei sem ninguém saber, porque só meus irmãos mexiam, mas eu tive a curiosidade, eu vou conectar em um outro horário para ver se eu consigo mexer. Eu fui. Aí eu conectei, discado, bem lento, entrou. Era uma coisa terrível, né? Nossa. E aí o que aconteceu? Eu olhei, fui na barra de rolagem com o mouse pra cá, pra lá, era o Mandic, o provedor, que tinha lá em casa, que foi um dos primeiros do Sim. país. E aí eu olhei de ponta a ponta e falei, não sei o que fazer, fui lá e desliguei. Por quê? Porque, aquele negócio, a ideia de ter, por exemplo, o link, o negócio da seta que vira dedinho, eu passava rapidamente, eu só via a seta. E cadê o dedinho? Aí é que eles foram me explicar: "Não, tem o dedinho e tal". Aí eles falaram: "Não, não precisa fazer isso", porque eu também fiquei preocupado, o que que eu fiz que eu Sim. quebrei a internet? Ô Elmo, uma coisa que tem uma curiosidade, cara, quando eu leio os seus livros tal, é, são saudades de uma época que eu não vivi. São duas perguntas que eu vou fazer para você. Pelo que eu sei, o acervo da Tupi tá na TV Cultura, Mas na Cinemateca. mas na Cinemateca. Além de É, outros lugares. onde que está o acervo da Excelsior? Onde que está o acervo da Manchete? E a segunda pergunta é: você acha que isso não é ser saudosismo, é só uma análise mesmo fria? Você acha que a televisão, no começo, a gente fala dos anos 50, 60, 70, 80, vai, ela era muito mais pulsante, inventiva, inquieta do que é hoje, apesar de toda a tecnologia, apesar de tudo que favorece as produções, porque a gente está falando de uma época que tinha muito improviso, tinha poucas câmeras, tinha pouca tecnologia. Como que você analisa o momento da televisão atual com daquela época até anos 80 e onde estão esses acervos? Porque muita coisa também se perdeu, as pessoas gravavam em cima de fitas, enfim, não tinha essa preocupação com a memória. Primeiro dizer que parecem duas perguntas a Giroflex já tá aqui, roda viva. Então, é aquelas perguntas que vai o programa inteiro. Mas vou tentar ser sintético por uma razão. Os acervos, eles estão espalhados. Muita coisa se perdeu, muita coisa está entre as emissoras, mas também tem coisas, por exemplo, Sem esses catalogação. alguns, porque o que acontece? Que o maior problema que eu luto por essa, é uma das bandeiras que eu falei, atuais minhas. Nós precisamos criar uma política de acervo que o direito autoral ele tem que existir, mas ele precisa ter uma política que faça, por exemplo, não uma suspensão desses direitos, mas uma forma que assim, olha, isso aqui para ser preservado, digitalizado, vai ter um aporte, alguma coisa nesse sentido que permita fazer isso. Por quê? Você vai entrar numa lei de incentivo, primeira coisa, de quem são esses direitos? Se não tem os direitos, a gente não vai fazer nada. E aí, ao invés de ser um bônus, vira um ônus. E vira uma coisa onerosa que acaba prejudicando, inclusive, a manutenção dos Sim. acervos. É algo que o governo federal deveria ter um olhar, e aí eu não vou falar do partido A, B e Todos, C ou né? gestão, É todos. porque isso é algo que, na verdade, desde que foi criado o videotape, na verdade, até antes, pensando na questão das películas. Películas, fitas magnéticas, as primeiras também de áudio, isso sempre deveria ter sido uma prioridade. Por quê? Porque, querendo ou não, o rádio e a televisão é a forma mais próxima, até mais do que o cinema, por conta da instantaneidade, da quantidade de material que se existe, para a gente registrar a nossa cultura. Sim. Então, quando você fala assim: eu vou ver um caso, por exemplo, para você ver até que ponto as coisas vão. Existe um programa
que inclusive foi gravado aqui perto, que a gente tá perto da Nestor Pestana, né, na TV Excelsior com o Ray Charles. E esse Sim. programa, ele, se eu De um não show que ele me é fez, não um foi? show, eu não me lembro se foi na Europa ou nos Estados Unidos, que foi gravado pela TV Excelsior, tem todos os créditos no início e tal, e que se não fosse lá no exterior, aliás, eu nem sei como é que eles conseguiram autorização para. Eu acho que foi na, Aham. na, na cara e coragem de. E infelizmente tem muitas atividades de preservação que a gente olha e elas são vistas de uma forma pirata. Sim. E não é isso. É algo, é o que eu falo. Criar um produto que seja de uma emissora, que esteja viva e que tem esses direitos, passo a passo, tudo direitinho, aí é pirataria. Agora, você ter uma finalidade cultural. Mas tem comercialização de conteúdo pelos canais de YouTube. Aí, da mesma forma como eu falei do direito autoral lá, isso também tem que ser conversado. Mas não taxar essas pessoas como piratas. Sim. Por exemplo, que eu gosto demais dele, e ele é um pesquisador nato. Ele não é tanto da academia, mas ele é um pesquisador em si, é o Fábio Marchesini. O Marchesini, ele tem um trabalho gigantesco de preservação. Tem também o Danilo, que inclusive é neto do Elige Albuquerque, que era da Tupi, que também faz um outro trabalho importante nessa preservação, e muita gente fala, não, são piratas. Gente, mas hoje em dia, até as emissoras Recorrem a eles, né? recorrem a eles porque não tem nos seus acervos. Ah, Porque foi alguém que gravou uma fita cassete. Gente, tem caso, por exemplo, aliás, faz tempo que eu não falo com ele, mas o Alessandri, do Rio Grande do Sul. O Alessandri, ele tinha uma Betamax, que foi um dos primeiros formatos no Brasil, que foi até proibido e tudo, de gravação em casa, né, o videocassete. E que ele conseguiu resgatar coisas que ninguém acreditava. Então a gente precisa ter um olhar, inclusive as faculdades, isso é uma coisa que também é uma bandeira minha, aproximar a faculdade da área, porque isso é algo que é vital. acho que não tem nem E como dissociar. não, e uma às vezes fica brigando com a outra. Não, isso aí é o pessoal da área, isso aí eles não vão ter cuidado com essa memória. Aí a outra, não, é acadêmico. Acadêmico não tem essa visão. Ah, Sim. não- E realmente existem visões diferentes. Mas o que é uma democracia? São pessoas, grupos, etc., países com visões diferentes que tentam encontrar o meio termo. Sim. Porque é todo um acervo, toda uma memória que vai embora. E é uma forma da gente olhar para trás para pensar, inclusive, no futuro. Então, acho que a primeira pergunta foi. A segunda A era segunda, do. se você considera a televisão produzida Era dos anos isso 50 mesmo. até os 80, final dos 80, em relação ao que é produzido hoje, se era muito mais pulsante, criativa do que é hoje, assim. Porque tem uma Ó, crise de, agora, remakes, tem esse debate, né, que não está sim. vindo ideias novas, estão reciclar ou recriar projetos antigos de Teve sucesso. um dia que foi uma coisa muito, muito curiosa, porque, assim, às vezes eu converso com o Boni, inclusive ele sempre ajudou lá o museu. E tanto que uma vez eu falei assim: eu não quero dinheiro, eu quero ideias, eu quero debate. E aí, eu falei um negócio numa entrevista e dias depois ele falou numa entrevista dele. Eu falei: caramba, o mesmo pensamento do Boni, cara, tá ótimo. Mas o que que é? Só que é diferente. É a mesma coisa que eu falei do consultor histórico, Sim. do profissional da área com um profissional que viveu a história toda e é a história, como o caso do Boni. Provavelmente a gente pensou a mesma coisa, mas vamos dizer de forma diferente, porque tudo ele viveu. O restante eu ouvi, as pessoas me contaram, eu fui pesquisando, etc., e chegou na mesma ideia.
Eu sempre digo que o futuro está no passado. Porque acontece, não é e é isso que é uma das coisas que eu tenho batido muito no museu. Primeiro, museu não é passado, museu é essência. Então, quando você vai preservar a memória da televisão, primeira coisa, quando você vai gravar uma coisa, tudo bem que hoje em dia você tem em nuvem, etc. Mas antes não tinha e ainda tem os pendrives. O que é o pendrive? É memória. Os HDs é memória. Portanto, é uma coisa que precisa ficar. A memória, ela é permanente. Ela pode, às vezes, ter algum problema, que aí a gente vai complementando até chegar na memória que um lembra uma coisa, o outro lembra outra coisa, e aí chega uma memória mais consolidada e mais real. Mas o que que acontece? Que é o que eu falo, do passar, o passado tem que ser presente. O que que a gente tem que trabalhar? Como eu falo lá no museu, a essência, o DNA. Tem o streaming, tem a internet, tem outras formas? Ok. Da mesma forma como o rádio, quando a televisão chegou, ele se readequou. Da mesma forma como o jornalismo impresso se readequou quando chegou o rádio. E aí o teatro, etc., cinema e por aí vai. A televisão tem um jeito dela, ela tem uma singularidade, tem um perfil, uma forma de produzir. E aí quando eu falo esse passado presente, essa essência, eu quero preservar também fórmulas. E por que que eu tô falando nesse ponto de vista do preservar? O que que a gente está vendo agora com o streaming? Quando você vê, por exemplo, resgate, fragmentos, os remakes e outros casos. Não são produções que marcaram época. Não, elas são produções que marcaram suas épocas, sim. Mas hoje, o que que elas são? São outra coisa. São boas histórias. Se você for um grande contador de histórias, você conseguir passar. A Vida Alves falava um negócio que eu repito trocentas vezes, porque isso eu quero que todo aluno saiba e todo profissional, todo colega, é uma coisa que eu nunca esqueço, que é o seguinte: se você produziu algo e não mexeu com a pessoa do outro lado, não tocou lá dentro, já não funcionou. Então, é uma novela, seja ela com 10 capítulos, streaming, TV aberta, se ela é uma obra aberta que dá para mexer, o que, por exemplo, no streaming não se consegue, porque normalmente o formato é totalmente fechado. Ou, claro, tem aqueles casos que vão sendo gravados, mas é de passo a passo e sendo gerado com uma diferença grande entre um capítulo e outro, às vezes uma semana. Mas não é que nem a TV aberta que você tem essa transformação, essa mutação o tempo inteiro. Então, o que que eu gosto de frisar nesse ponto? Esse passado, ele tem que ser algo que mostre uma fórmula que toque a gente. E o presente, a mesma coisa. E a gente está vendo que esse presente muitos estão descobrindo, outros estão redescobrindo. É aquele negócio da chuva. Você sabe que chove porque você já viu o céu limpo. E você sabe que o céu está limpo porque um dia choveu. Então é o empírico. Isso é descoberta. E aí você fala, tem muitos. Pode ter os dados que forem, mas você tem que ter esse componente sentimental. Agora, o caso, por exemplo, do streaming, dos formatos. Além dessa coisa que aí eu falei do descobrir. Agora, do redescobrir, é você olhar para trás e entender que é aí que eu falei do discurso do Boni. Que as pessoas faziam em 1950. Então a gente tem que parar um momento e refletir. Então, assim, poxa, 1950, eu tenho um meio novo, nós somos jovens, na maioria, precisamos arranjar uma forma que tire as pessoas do teatro, do cinema e do rádio e venham para o nosso lado.
Não tinha uma audiovisual do dia formação a dia. técnica, né? Não tinha uma formação técnica, o que existia de técnico vinha desses outros meios, Rádio, principalmente, né? rádio e até cinema. É, Cinema muitos e teatro também que começou a sim. ter, eu falo, Mais na parte artística, né? cada um ajudou numa coisa. Sim, E aí, tudo isso, um vai ligando o outro, porque aí você pensa, eu preciso de uma boa história. Eu preciso de algo que tenha um gancho que a pessoa volte no dia seguinte. Eu preciso, de figuras que atraiam. Então eu tenho que aumentar o prestígio. Eu tenho que aumentar aí, por exemplo, a televisão nasceu ao vivo. Então você vê a importância desse ao vivo na questão do cara a cara. O que as pessoas mais querem é que o vidro do celular ou da forma como você estiver tendo a recepção do canal de televisão ou de um streaming de televisão, que possa se quebrar o vidro. Então quer dizer, que eu chegue e esteja exatamente vendo a outra pessoa. Por que há tanta procura da interatividade, da melhoria da imagem, do som? Porque eu não quero, alcançar e aí é a questão massiva que a televisão tem, que é diferente do streaming. Porque massiva e também gratuita. Então, por exemplo, lá em 1950, ele chegava e falava assim: "Poxa, tem um televisor, ok, meu vizinho tem, eu não tenho mais, eu vou lá assistir com os televizinhos, vou assistir lá. Mas se eu estiver aqui no cinema, eu tenho que pagar tanto hoje, tanto amanhã, tanto não sei o quê. Ah, tudo bem, matinê, tá mais barato, não, mas você tem que fazer a conta. E aí, mas espera aí, tem a conta de luz. Mas se você for colocar no mesmo patamar, você vai ver que ainda é mais em conta sim, você ter esse cinema em casa. sim. Então tem várias Questão de questões. segurança também. Segurança, conforto. É o que eu falo, o que que faz o cinema também continuar? Uma das coisas é a experiência coletiva. Sim, Então, de você chegar e levar, por exemplo, a sua turma, a sua família e ter o escurinho do cinema. sim. Muita gente questiona, eu até estava falando sobre isso esses dias, que até diz que no Japão tem muitos casos de profissionais do meio de cinema que estão repudiando as telas, de LED, né, gigantescas em tamanho de cinema, porque falta aquele foco da projeção, que é a magia. Sim. De você falar, não, primeiro você olha e você fala assim: "Nossa, mas esse cinema tá sujo", né, porque você vê aquela coisa voando na projeção. Outra: "Nossa, como é que chega de Tem lá todo um àquela", ritual, é o né? ritual, é a pipoca. Sim. Ao mesmo tempo, é o sofá da casa. Ah, Ou, é a sua bolsa que você tá conseguindo uma forma, além do rádio, que é você ver a imagem ali no celular enquanto você está indo do trabalho pra casa ou de casa para o trabalho. Então, é essa interatividade. E sim. essa interatividade não é tecnológica, é a interatividade que toca lá dentro. Então, você vai ver novelas, minisséries, várias coisas sendo repetidas, mas porque esse componente nostálgico, na verdade, nada mais é do que eu quero ver essa história boa que um dia aconteceu. Ah, mas ela vai ser modificada de ponta a ponta. Ok, outra coisa que as pessoas confundem muito: não dá para comparar uma versão com a outra, porque são épocas diferentes, atores diferentes, direções diferentes muitas vezes. Então, é como o caso agora do Vale Tudo. Ah, é um erro fazer Vale Ah, mas eu Tudo. digo na questão da criatividade, né? Assim, a televisão cada vez mais agora tem importado formatos estrangeiros, né? É muito reality, é muita, né? Eu digo mais da Aí criatividade. sim, mas eu estava falando, por exemplo, esse caso que eu falei do erro da Odete Roitman. Aham, Gente, Beatriz Segal é uma, Débora Bloch é outra. A gente tem que entender, é a mesma trama, diferente. E aí, a questão que você estava falando dos formatos, isso são ondas. Por quê? A gente percebe que também a gente tem essa onda desde lá do início dos anos 2000 no Brasil,
Muitas vezes o formato já começou a falar: peraí, não é mais novidade". Outra coisa que isso eu achei interessante uma vez, que eu vi até um estudo falando sobre isso, que falava assim: "Mas isso é reality show? É um formato? Mas isso foi o mesmo formato de um programa de auditório lá dos anos, 60?" Essa foi: "Mas espera aí, é que você criou um componente do ponto de vista de marketing para falar: 'Olha, tá vendo? Isso é um reality show'". Mas na verdade não é um reality show, é um programa. Gente, o Show do Milhão, ou, Quem Quer Ser, Milionário, Milionário. Espera aí, bilionário ou milionário, milionário. né? É. Que são inspirados no americano. Mas, se a gente for olhar a essência dele, como é que é esse game show, o Céu e Limite não tá tão longe. Exatamente. E era um grande sucesso. E o Mas é uma coisa interessante nossa, o é céu é o uma coisa limite. nossa. É, Então, é isso que pega, né? O céu é o limite. É é uma. hora de resgatar essa história para reviver formatos. Exato. Acho que falta, né? Não sei. Eu enxergo isso, uma crise de criatividade na televisão. Por isso, acho que hoje é muito mais fácil você comprar coisas em feiras internacionais, Tem uma tal, do que coisa investir no humano, em pessoas, e falar, vamos bolar uma coisa aqui que tem a ver com a gente. Tem uma coisa, aí eu concordo plenamente com você, que é o seguinte: a gente trabalha, e aí entra uma outra questão, que é uma irrealidade que existe no nosso país. É uma irrealidade porque, assim, no mundial, nesse ponto, o Brasil, ele tem essa importância da televisão, o contexto geral, de uma forma, isso eu tô falando nacional, que é mais ou menos o cinema para os Estados Unidos. Ou outros gêneros para outros países, outras áreas, de modo geral. Nós temos uma quantidade enorme de redes e de emissoras, que eu lembro quando eu escrevi o livro do Cassiano Gabus Mendes, isso nos anos 70 ele falava: "Nós vivemos uma realidade. Nós temos um grande problema, que é a quantidade de redes emissoras que nós temos. Porque em outros países são 3, 4 principais e por aí vai. E onde é que complica isso? É a audiência? Não. Claro, a audiência sofre, porque ela é compartilhada, mas o bolo publicitário. E aí, o que está acontecendo? E isso não é de hoje. Isso a gente vê de pelo menos anos 90 para cá. Até um pouquinho antes, mas principalmente quando a coisa ficou. Principalmente o crescimento do Ibope. Hoje Cantar Ibope e os institutos de pesquisa. Você tem o dado exato e da repercussão de um programa. Então as pessoas têm medo de apostar em algo novo. Porque apostando em alguma coisa nova, você não sabe se financeiramente vai valer a pena. Então esse é o grande problema. Essa falta de inovação vem daí. Então, quando se compra um formato, a primeira coisa que se faz é uma pesquisa se esse formato primeiro, como ele foi bem lá fora e como ele está sendo bem aqui dentro. Um dos casos que é interessante, é o processo inverso. Você sabe qual é um dos formatos mais vendidos do mundo? O formato brasileiro. Não. Você Decide. Que Uma foi fórmula criada e inovada revolucionária. daqui. E que Exatamente. volta e meia a Globo tenta voltar com ele. Porque ele trouxe uma interatividade que ele pegou, inclusive, a fórmula dos teleteatros. Isso uma vez até o Boni comentou comigo, que a ideia dele, por exemplo, quando trouxe os casos especiais para a Globo, foi justamente pegar toda aquela fórmula do teleteatro ao vivo, TV de vanguarda, TV de comédia e outros, e transportar para esses casos especiais. Que Para pelo menos gravava 2 ou 3 finais diferentes, o público decidia. e aí o caso especiais, ele pegou, o caso especiais era uma história de começo, meio e fim no mesmo dia, que é o teleteatro. Sim, E aí eles começaram: "Não, agora vamos fatiar e fazer 2, depois 3, sim. 3 finais diferentes". E é esse o grande problema, o medo de ousar. Nós somos capazes, né, cara? Somos capazes. Então, o que eu, por exemplo, do ponto de vista estratégico, quando uma emissora me pede alguma coisa nesse sentido,
para consultoria. Eu sempre falo da questão, você tem que ter uma grade firme e um horário que seja flexível, que pode começar uma coisa pequena, um quadro que vai crescendo e vai se transformando num programa, que isso, por exemplo, aconteceu com o Bem-Estar. A TV Cultura fazia muito isso, né? Sim, ainda faz. Então, assim, mas o Bem-Estar foi um caso de um programa, acho que foi o Mais Você, se eu não me engano, que ele começou dentro do Mais Você, E depois ganhou aí vida. virou e depois perceberam, não, agora vamos voltar, e aí ele voltou pro Ah, encontro. Mas ele teve o seu momento de glória. sim. E é justamente isso, você tem que ir testando, não tenho cacife para manter Não isso. tem musculatura, mas tem Vai umas de coisas que pouquinho em tem. pouquinho. É. A TV Gazeta é uma que, se a gente olhar a trajetória dela, volta e meia ela usou. Sim. A questão é que, por exemplo, a TV Gazeta, às vezes com a parceria com a Faculdade Casper Libero ou com outra empresa, na época, por exemplo, Abril, entre outras que ela teve, CNT, teve parcerias, ela conseguiu dar musculatura. Você estava falando da TV Cultura, com o SESI, com outras parcerias Cara, que programas existiram. incríveis. Vox Populi, grandes momentos do esporte, Roda O próprio Viva. governo estadual, aí entra também no caso da TV Cultura, o princípio educativo dela. Viola Minha Viola. Olha É. quanta coisa O próprio maravilhosa. Senhor Brasil Castelo com o rá Boldrin. Senhor Brasil. Sim, e a gente vê que assim, eles fizeram recentemente o Balaio, É. com o Renato Teixeira e o filho. Cara, provocações, o Abu Janra Provocações. recitando poemas, cara. Olha que coisa, né? E é interessante. Você tava comigo ontem? Não é possível. Eu tava falando desse assunto ontem. Eu tinha um Por quê? espião lá. Porque acontece, se a gente olhar o Provocações, ele é um formato quase sob medida. E aí eu vou dizer que aonde ele vamos dizer, bebeu primeiro do Abu Janra, enquanto Ravengar do Que Rei Sim, Sou Eu, que sim. era aquela Ah, figura bem o bruxo e tal. Então, o pessoal já ficava com medo. Mas pra mim, aonde ele bebeu mais era um programa da TV Excelsior chamado Preto no Branco, do sim, Sargentelli. sim. Então, quando você começa a juntar as peças, Faz um. você faz. É, E aí, quando falaram, não, mas é o Taz que vai assumir. Aí você fala, nossa, mas o Marcelo Taz não é tanto, não é o oposto, estilo né? do. Ok, mas o Marcelo Taz aos poucos está deixando com o jeito dele. E se a gente for ver, até mesmo na essência do Marcelo Taz, tem muito do valor provocativo. Sim. Lembra do Ernesto Varela? Sim, total. Então, é você trabalhar muito bem a fórmula. É. E aos poucos ir inovando. São as pinceladas até o quadro ficar perfeito. Uma coisa que eu queria ver com você também, você estava falando desse negócio, né? E você escreveu vários livros sobre televisão e personagens da televisão, né? Com esse seu rigor de cruzar informações não só da memória quanto de documentos, que você cruza e fala, não, realmente a informação bate. Eu queria que você analisasse cada vez mais agora os artistas e até novelistas estão lançando autobiografias, né? E às vezes você lê assim algumas, fala, meu, por que ela não falou isso? Ou por que ele não falou isso? Né? Eu vou citar, por exemplo, o caso do Boni. Nos dois livros que ele lançou, é muito de passagem, e na minha opinião, tá superficial, a questão da briga dele com o Walter Walter Clark. Clark e tudo, que eu falo, cara, ele não foi a fundo aqui, e é isso, né? As pessoas, quando fazem uma autobiografia, o Rui Castro fala muito disso, né? Invernizam a história, dá uma, né? E tem a memória que é traiçoeira. É diferente, por exemplo, se você escrever a biografia do Boni, eu tenho certeza, assim, que se tivesse entre uma e outra, eu ia na tua, porque tem o rigor da pesquisa e você não tem o que esconder, porque você tem que mostrar e mostrar a verdadeira história. Qual que é o valor, na sua opinião, dessas autobiografias que estão sendo lançadas hoje? Assim, você como um pesquisador, um escritor, elas te dão subsídios para
para cruzar informações, Com ou são certeza. coisas que servem mais como entretenimento, assim, uma Não, distração? é com certeza, porque assim, você vê também a opinião da pessoa que tem um verniz, claro, a gente tem um verniz. Se falasse, você não vai mostrar tudo, até porque nunca dá tempo. A gente falou: Escancarar. "Ah, 1 hora", é mais ou menos que nem o caso de um livro. Que isso, uma vez um editor chegou para mim e falou assim: "Elmo, eu é muito difícil falar isso para você, você me traz várias ideias interessantes, Tem que mas editar. não dá para editar", você já com certeza já passou por isso também, porque hoje em dia você faz uma pesquisa super detalhada, aí o meio acadêmico ajuda também, mas falta difusão do meio acadêmico para a população em geral. Isso é É, uma coisa que eu sinto que fica falta, restrito na fica academia, restrito né? na academia. E aí ele falou o seguinte: é muito triste, porque você vai se debruçar anos, não são horas. E aí vem um youtuber, escreve meia dúzia de bobagens, essas foram as Sim. palavras que eu ouvi. Porque tem gente com muito conteúdo também que faz conteúdo na internet, muitos inclusive. Porque a gente também não pode ter o preconceito, É, né, nem dá para generalizar, não né? dá para generalizar. E que vai vender rios, porque ele tem um público cativo. Então eu lembro que ele me indicou: escreva sites. Eu até tô achando interessante o que o Boni tá falando. Foi legal você citar o Boni, porque eu não sei se você viu. Ele fez o lado B do Boni, que foi o Sim. livro atual, que foi uma outra versão de outras coisas que ele não conseguiu contar no primeiro. Que é o livro do Boni. É, e ele entrou no Instagram e continua contando história. O que acontece é o seguinte, às vezes a gente tem rigor, seja pela editora, seja pelo tipo de público, e isso é um problema sério. Claro que aquele distanciamento do pesquisador, de olhar, isso foi uma coisa que eu falo, que quando eu comecei, eu lembro que no mestrado, isso, as pessoas, a minha orientanda, ela chegava, orientando, a minha orientadora, a Sheila Schwartzman, ela falou para mim: "Você tem que ter menos amor". Aí eu falei: "Como assim menos amor?" Porque o meu mestrado foi sobre teleteatros, sobre a Sim. origem da teledramaturgia na televisão. E aí eu lembro que ela falou assim: "Porque você conviveu demais com essas pessoas. E por mais que a gente tenha distanciamento, vai ter um olhar apaixonado, porque você é apaixonado por isso". Então, Tem que tem essa ter. questão. E outra coisa, é legal você ter uma versão da pessoa, porque você vai entender, inclusive, como é o olhar apaixonado. Um livro que eu indico para todo mundo, que foi até relançado nos últimos anos, é O Campeão de Audiência. Que é a história, eu falo, você vai ler o livro do Boni ou o lado B do Boni, leia O Campeão de Audiência. Que é a história do Walter É Clark incrível esse livro. junto com o Gabriel Prioli. Sim. E uma das razões do Gabriel Prioli estar junto, além de ajudar o Walter Clark, é que o momento que o Walter estava passando era importante ter, para ele não ter aquela coisa. Você vê em algumas páginas que existe uma angústia, existe um Uma mágoa, recomeço, né? uma mágoa. Então tem várias coisas, mas é interessante. Eu não condeno a autobiografia. Mas eu acho também que a gente não pode, assim, ficar só com um lado. Tem os 2, porque os 2 vão te fazer entender exatamente aquilo que eu estava falando, a essência, o DNA, porque nós estamos lidando com humanos. Sim. E ainda nessa Então, questão do livro, né, a gente está falando dessa questão, como o Brasil tem pouca memória, né? Não tem uma grande biografia do Silvio Santos, uma grande biografia do Silvio Santos, uma grande biografia do Roberto Marinho, tem do Assis Chateaubriand, né, do Fernando Moraes, tal. É, quem que você acha assim que falta ainda ge de gigantes? Estou falando de nome são físico tantos, e também de momentos da televisão assim que falta escrever, falta falar. são tantos. Por exemplo, um que inclusive eu vou dar esse spoiler, que eu já fui inclusive convidado, a gente já começou esses trabalhos, mas que na verdade vai ser da família de modo geral, não apenas dele, é do Paulo Machado de Carvalho. Pô, Então, eu fui convidado pela família para escrever.
E assim, o Paulo Machado de Carvalho, as pessoas não têm O noção Marechal de da que Vitória, existe a biografia dele, mas precisa de uma grande São biografia. Paulino. São Paulino, com certeza. Tem uma qualidade que é primordial. Aliás, se tiver uma foto dele com a camisa do São Paulo, põe na É na capa. capa. Então, e o Paulo Machado de Carvalho, ele é um nome, aliás, todos esses do, Sim, do princípio, Roquete Pinto, que é uma pessoa que, verdade. assim, mas é o que você falou também, não ter uma biografia. Eu acho interessante ter mais de uma. Por quê? Justamente porque cada uma pega um Ou ângulo. mais, assim, O né? próprio o Silvio tem Tem várias. várias. Então, você vai juntando uma coisa com a outra. Inclusive, Silvio tem várias e tem várias também cinebiografias. Ah, Então, filmes, séries, etc. Por quê? É uma pessoa que não se resume. Tudo bem, nenhuma pessoa se resume, mas alguém com uma importância gigantesca e o que eu falo do legado. Essas pessoas, elas fizeram tanto por tanta gente que, assim, não dá para resumir. Outro que, assim, a Cristina Padiglione tá escrevendo e que eu não vejo a hora, viu, Cristina? Vê se lança logo. É a do Newton Travesso, puta, olha é verdade. É outro porque o Newton cara. passou por Pioneiro praticamente da todas as televisão. emissoras. Você falou do Chateaubriand, mas, por exemplo, existem outros livros, uns até lançados pelos Diários Associados, que contam outras facetas do Chateaubriand. Então, porque o que acontece? Ah, vamos falar só sobre o mau caráter dele. Gente, mas o Chateaubriand foi uma pessoa que lutou pela vacinação, lutou pela criação de museus, Máximo. lutou pelo. Que aí tá nesse ínterim. Lutou, gente, tantas coisas. Uma que eu até ajudei também, mas que merecia também ser uma biografia maior, Casper Líbero. Chico Anísio, cara. Chico Anísio. E se a gente for, Tem for. tantos caras, né? Nossa, e tantos esquecidos. E que merecem ser revistos, assim como obras. A gente vê novelas, séries, minisséries que foram feitas lá atrás e que hoje em dia, como é que elas seriam revisitadas, vamos dizer? Uma que até eu tava falando esses dias, como é que seria hoje em dia a Mulheres de Areia, a questão do Tonho da Lua, sendo que hoje em dia a gente fala sobre espectro autista, sobre diversidade, sobre várias outras questões, Sim. sobre psicologia muito. Então, como é que a gente encararia a Raquel? Então, a gente vê as gêmeas, mas como é que é a história? E é o que eu falo, uma grande história precisa de profundidade. Então não adianta você ter muitos capítulos, muitos personagens. Quando é aquela história que fica, que passa anos e anos, a gente estava falando sobre os Trapalhões. Mesmo quem não conhece os Trapalhões daquela época já ouviu falar. Se Fala toca a assim, musiquinha, toca música, às vezes já até de sabe, forma né? errada, mas É, sabe que são os Trapalhões. sim. Tá no Você fala, inconsciente, né? tá no inconsciente. O inconsciente, a nossa cultura. Que aí você olha, nossa, mas eu já ouvi essa música, O minha mãe já plantão da cantou, Globo, o Plantão da Globo. né? Então tem coisas que vão ficar, como já ficaram ou estão ficando. Então a televisão, agora esse ano é da TV 3.0. A gente tem que lembrar muito das diferenças também que toda essa interatividade, esse novo conceito de televisão vai trazer. Mas lembrar de que o Brasil é gigantesco e existem vários países e vários tipos de cultura dentro de um mesmo país, inclusive do ponto de vista econômico. Então, se falar assim, mas o rádio, quantas vezes as pessoas falam, o rádio tá acabando, será que tem espaço para o rádio? Será que tem espaço para televisão? O que vai acontecer com o futuro? Veja o todo. Sim. Se você olhar o todo, você vai perceber que, assim, talvez pra gente, São Paulo e Rio principalmente, seja uma coisa. Em outras partes do Brasil, é outro panorama. Então, as audiências, a gente tem que lembrar que, acima de tudo, é aquilo que eu falei do quebrar o vidro. Você atravessa e vê quem é aquela pessoa com quem você está conversando do outro lado. Mas são muitos? São.
Mas tenta enxergar melhor, ouvir, porque aí você vai conseguir falar para essas pessoas. Ô, Elmo, sem ficar em cima do muro, eu vou te fazer uma pergunta, mas você vai ter que explicar por quê. Tem que escolher só uma. Ai, Qual que é a melhor telenovela que já foi produzida no Brasil? Pantanal. Pantanal? Eu acho o Rock Santeiro, Pantanal. cara. É, Mas por que cada uma mas por tem que você acha pela Pantanal? ousadia. É, Porque Pantanal, ela extravasou ela foi tanto recusada, né, pela... Vixe, A várias história é vezes. essa, né? Ela foi recusada. Ninguém teve coragem de fazer. E aí o Benedito ofereceu para Manchete. Então, o Pantanal, justamente porque mostrou que externa não é uma externa simples. Você pode mostrar um mundo inteiro fora do estúdio. Sim. É a novela, se eu não me engano, que tem mais externa do que interna, não é isso? Sim, na verdade, a que tem mais externos também foi da Manchete, que foi a que veio logo após, Ana Raiz é Trovão. Foi a primeira e única novela itinerante do mundo, porque os caminhões eles iam de praça a praça, e aí eles gravavam, eles iam nas cidades e locavam casas nas regiões, faziam como se fosse um circo. O que nisso encareceu também muito a novela, e foi passando os caminhões, toda a frota, todos os carros da Manchete, tudo. O Ana Raio, ela foi também, vamos dizer, transgressora. Mas Pantanal, por mostrar justamente para o Brasil, O o outro Brasil, né? Brasil, né? É. Tinha até um slogan da E Manchete que ganhava era da Globo, né? ganhava da Globo. Isso não é lenda. Não, Ganhava da Globo. ela encerrou 41-21 Não. de audiência, de pontos. O Brasil que o Brasil não conhece. Isso era um slogan da Manchete. Um dos, né? Uhum. E é por aí que eu falo, quando a gente precisa, ok, ter todo o respeito pela Globo, mas as outras não podem ter medo de ousar, porque, ela tá no primeiro lugar. Ela tá brigando com o streaming, elas vão ficar brigando com Netflix, etc. Não. A ousadia, ela tem que acontecer com planejamento, com estratégia, com base, com dados, com emoção, mas é aquele negócio, não esqueça quem tá do outro lado. E a gente está quase acabando. Mais uma pergunta saia justa. Você é Mas do... até que eu saí bem, Saiu vai. bem. Saiu Pô. bem. Não, eu concordo. Acho boa. É que eu gostei mais do Rock Santeiro pela história. Eu acho uma história incrível. Dias Gomes é Dias foda. Gomes. Mas você é dono de uma emissora de televisão. Você tem uma verba só. Mas você tem duas opções para contratar para sua televisão. Tá aqui o Silvio Santos e tá aqui o Boni. Quem que você contrataria para sua televisão? O Boni. Mas eu vou explicar por quê. Uhum. Porque eu preciso de alguém na retaguarda. Então, mas o Silvio também ficava na retaguarda. Sim, mas o Silvio ia fazer exatamente o que eu faria na minha emissora, que era justamente criar uma equipe em volta para assessorá-lo. Então, se eu pego o Boni, ele vai também criar uma equipe, mas existe um segundo nome para me dar esse suporte. Inclusive, se eu quiser apresentar um programa. Então, para me dar subsídios, até para que, quem sabe no futuro, contratar o Silvio Santos. Então, nesse Ele é capaz ponto, disso. isso porque o executivo ele tem uma visão diferente. Então ele pensa assim no financeiro, mas fala, mas o Silvio não tem tudo isso? Sim, o Silvio tinha tudo isso, sim. Mas tem coisas do operacional que a partir do momento que a pessoa é um apresentador e que precisa ter um suporte em volta para assumir outras funções, por exemplo, como apresentador, lembra que ele agora a família tem uma holding, né? Então não é uma empresa, não é o SBT. Então precisa de um suporte grande em volta. E ter uma segunda, vamos dizer, alguém, um cargo de confiança do lado, isso é muito importante. Legal, cara. É um prazer imenso falar com você, te conhecer finalmente pessoalmente. Pessoalmente. Tenho um presente aqui para você. É da Beth Ah! Dantas, um kit aí de shampoos e tudo Obrigado! mais.
E fala aí para quem Chega e faz quiser, a propaganda, né? faz aí, Então, ó, só isso já vai aumentar o preço desse shampoo. como que é? Bebete Dantas. Quem quiser falar com você nas redes sociais, te procurar, você é muito solicitado para as emissoras de televisão, mas estudante, quem quiser fazer, sei lá, um TCC, Com certeza. como que te procura, como que te acha? Olha, eu indico 2 caminhos. Um é o @ElmoFrankFor, lembrando que é Frank com C, Forte com T no final. E o outro é o @Museu da TV. Então, o MBR TV que a gente manteve essa questão do Museu da TV até Sim, hoje. Porque é o site, que é o .com.br, tudo que, querendo ou não, é a nossa origem, é o sim, nosso DNA. Então, são 2 caminhos para me encontrar, para a gente conversando. Então, e como eu disse, tem a equipe também que me ajuda. Então, e eu aproveito já para não só convidar o pessoal de casa, como você, eu com quero te ver lá certeza. na sede, Só me chamar. lá na Vila Mariana. Vamos lá. Tá bom? Legal, gente. Obrigado. Esse é o podcast do conhecimento. É só aqui que você vai ver caras como ele. O especialista, o doutor honoris causa, o mestre, o doutor em televisão. Obrigado. Compartilhem, divulguem. E os alunos do Elmo têm que assistir essa entrevista. Não pode perder. Obrigado, gente.